agora chegou o momento da gente tirar dúvidas de INSS. Toda segunda-feira a gente tem esse quadro aqui. Você que está participando também, mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp, 99472-1022. Nós estamos recebendo aqui a advogada previdenciarista Marli Marçal. Doutora Marli, está tudo bem? Graças a Deus, tudo bem, né? Também estava com saudade de você e dos nossos telespectadores, né? É tão bom vir aqui, sabia? Muita gente sofrendo sem informação, Jordevá. Então, a gente precisa trazer informação para as pessoas. Elas precisam saber o que está se passando, por exemplo, com o bendito do pente fino do BPC, né, Jordevá? Como é que está essa situação? Olha, se a pessoa ainda não foi convocada, o que ela pode fazer? Ela vai lá no aplicativo do Meu INSS e ela digita o CPF dela e aí ela vai saber se ela precisa ou não atualizar o CAD único. É principalmente isso, o CAD único é que está gerando os cortes do pente fino do BPC, Jordevá. As pessoas se esquecem que o CAD único ele precisa ser atualizado a cada 2 anos. Então, o que a pessoa precisa fazer? Ela vai lá, vai no CRAS, perto da sua casa, e ela faz a atualização do CAD único. Ali, ela vai colocar os dados das pessoas que moram na mesma casa que ela. E o rendimento dessas pessoas para ela poder não ter seu benefício cortado. Basta isso, Jordevá. O que o governo basicamente está olhando é quem tem renda e está ganhando BPC. Ou seja, irregularidade. Irregularidade. O governo quer pegar. A pessoa honesta que está recebendo vai estar com medo de perder. O que ela deve fazer? A primeira ela vai olhar se ela está lá, se ela não fez a atualização do CAD único dela, porque as pessoas esquecem que tem que fazer a atualização. Então vai lá, coloca lá no aplicativo do Meu INSS ou no site do INSS, é www.inss.gov.br e coloca lá assim, está lá pente fino. Está lá escrito pente fino, revisão do BPC. Você clica nele e coloca seu CPF, você vai saber se você está ou não precisando de atualizar algum documento. Isso só no site. Se ela quiser fazer isso pelo 135, pelo telefone? Pelo 135 não está fazendo, somente pelo site, que é automático. Então vai pelo site ou vai num CRAS? Ou no aplicativo. Ou no aplicativo. No aplicativo também a pessoa do Meu INSS. É Meu INSS, baixa no App Store que você tiver, você pode baixar, é gratuito, tá? E de fácil acesso. Tá certo. Doutora, tem a pergunta aqui do Valdivino. Eles que é aposentado por invalidez, tem 61 anos, já é aposentado 17 anos. Ele gostaria de saber se o aposentado por invalidez não recebe 40%. Como é que é isso? 40%, o aposentado por invalidez, ele pode receber 25% a mais, Jordevá, se ele precisar da ajuda de terceiro, mas somente o aposentado por invalidez. Agora, ele já está há 17 anos aposentado. E aí, o que acontece? É porque nessa idade, a pessoa vai ficando mais velha, ela vai precisando de uma terceira pessoa para ajudar. Então, se ela precisar, ela não vai ganhar 40%, mas é 25% do salário que ela recebe, inclusive se ele ganhar o teto. Doutor, eu queria até tirar uma dúvida. Nós temos o auxílio acidente, né? Isso. Auxílio saúde, né? E tem aquele auxílio acidente. Auxílio doença que você está falando. Auxílio doença e o auxílio acidente. Auxílio acidente é assim, Jordevá. A pessoa ficou de auxílio doença, teve uma doença qualquer, um acidente qualquer, e aí essa pessoa passou o período dela de auxílio doença e o governo vai manter essa pessoa de auxílio doença. Quando ela sara, ela sobra alguma sequela. Vamos supor que foi uma queda de moto e essa pessoa teve uma fratura. Dessa fratura restou ali, colocou pino, ficou com, por exemplo, uma perna maior que a outra, um braço maior que o outro, perdeu uma mão, perdeu dedos. Então, essa pessoa ela tem uma limitação da atividade laboral. O que o governo faz? Dá para ela 50% do valor que ela recebia para ela poder procurar um outro emprego onde ela consegue trabalhar. E se ela conseguir outro emprego, ela continua recebendo? Continua recebendo sem nenhum problema. Ela pode receber o auxílio doença, o auxílio acidente e o salário dela, que o governo não vai cortar. Pouca gente sabe disso, né? Pouquíssima gente sabe disso. E outra coisa, tem agora uma decisão jurisprudencial e que esse benefício ele tem que ser pago automático. Se sobrou sequela, o governo tem que dar isso automático. Por exemplo, se a pessoa tiver um problema de coluna, né, ela está sentindo dores quando ela trabalha e ela ficou afastada por um período. Esse afastamento já dá direito? Bem, a questão da coluna. Quando a pessoa tem um problema de coluna, normalmente ela faz uma cirurgia. Essa cirurgia, ela deixa a pessoa sem movimentos na coluna. A cirurgia é para sarar, mas ela deixa a pessoa sem movimento na coluna. Então, vamos supor que essa pessoa ela dependia do movimento para trabalhar. Ela não consegue mais abaixar, ela não consegue mais fazer nenhum tipo de movimento, assim, que tenha que dobrar essa coluna.
Aí o que acontece? Ela ficou com uma limitação. Ela pode sim pedir um auxílio acidente por conta de um problema da coluna. Se ela tiver algum problema na mão, no trabalho, ou num acidente de carro. Olha onde acontece. Pessoas que dirigem moto, são essas pessoas que são habilitadas para isso, acidentes de moto, marceneiros, carpinteiros, quedas, sabe? São essas pessoas que normalmente elas precisam, são essas profissões que normalmente precisam do auxílio acidente, mas eles não sabem. Muitas vezes chega no escritório alguém que fala assim, nossa, eu não consegui mais trabalhar de marceneiro. Aí eu estou trabalhando de outra coisa, mas não está recebendo auxílio acidente. Ela poderia estar trabalhando de outra coisa e recebendo pelo menos 50% do que ela recebia enquanto ela estava de auxílio-doença. Agora, nesse caso, por exemplo, ele recebe até se aposentar? Até se aposentar. Tira. Nunca tira. Esse benefício, o auxílio acidente, ele só não cumula com outra aposentadoria. Vai aposentar, você corta ele e você fica recebendo. Se a pessoa, por exemplo, for motorista de caminhão ou de ônibus, alguma coisa assim, e ela teve um problema na visão, teve que fazer uma cirurgia de catarata, ou teve um problema de glaucoma, aí ela recebe também. Ela recebe também. No caso do motorista, são profissões que exigem, Jordevar, que a visão esteja muito boa. São profissões que exigem que a pessoa tenha visão nos dois olhos e seja uma visão boa. Motorista, piloto de avião, são essas atividades. Então, no caso do motorista, se ele tiver uma visão monocular, algum problema de comprometimento na visão, é para aposentar por invalidez. Se ele for muito novo, ele pode receber um auxílio acidente para poder trabalhar em outra coisa. Tá certo, então fique de olho. Auxílio doença, esse é auxílio acidente. Exatamente, é o que você recebe depois. É depois das sequelas. Sequelou, ficou ali, uma perna maior que a outra, fiquei sem um dedo, fiquei sem enxergar de um olho. Isso aí dá direito ao auxílio acidente. Tá certo. Doutora, a pessoa, esse cidadão aqui mandou uma pergunta, ele tem 63 anos de idade, 29 anos de contribuição. Como é que fica a aposentadoria dele? Não fica, tadinha, ainda. Não, vai ter que esperar? Não, vai ter que esperar os 65 anos. Porque eu estava esperando, quando você falou 63 anos, eu falei, nossa, faltava só 6 meses. Aí eu falei, deve estar com 33 anos. Aí não, 29. Eu falei, não vou bater palminha para ele hoje. Ele vai ter que esperar até os 65 anos de idade para se aposentar, viu? Doutora Marli, obrigado pela participação mais uma vez aqui no nosso TJ Goiás. Imagina, eu que te agradeço a nossa audiência e sempre agradeço por estar aqui. Muito obrigada.